Olá, sejam bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de pós-graduação em Educação Tecnológica. O módulo 4 vai abordar a didática, o cerne da relação entre professores, alunos, entre conhecimento, alunos com alunos, como nós lidamos com as incertezas, com a imprevisibilidade que cada sala de aula representa. Temos certeza que você vai se reconhecer nas situações que abordaremos, nos nossos pontos de reflexão. Traga suas experiências para as discussões, leia os textos, acrescente outros, participe dos fóruns, interaja com seus tutores, com seus colegas. E com certeza esse módulo vai te ampliar em muito as competências docentes, as formas de reflexão e de pensar sobre a prática pedagógica. Sejam bem-vindos. Queridos alunos, sejam bem-vindos ao módulo de didática. É com muito prazer que nós iniciamos esse estudo que compõe o curso de especialização em educação tecnológica. Até agora, vocês estudaram o núcleo que a gente tem chamado de tecnológico, que são os 3 primeiros módulos. Educação tecnológica, tecnologia da informação e comunicação, ciência, tecnologia e sociedade. Agora, vocês vão entrar num núcleo muito importante para a prática pedagógica de vocês, que é o núcleo pedagógico. Aqui vocês terão a oportunidade de refletir sobre o campo da didática, sobre o currículo e avaliação, que são 3 elementos importantes para o dia a dia do professor. O que seria propriamente a didática? Vocês já pararam para pensar e refletir sobre isso? A didática, ela tem um longo processo histórico. Lá ainda na época da Grécia Antiga, Sócrates perguntavam para seus alunos: é possível ensinar a virtude? Então ela nasce já com essa visão do ensinar. Mais tarde, a didática só vai se constituir como um campo de conhecimento lá pelo século XVII, com o Comênio da Didática Magna. E ali já vem os primeiros pressupostos de uma didática: ensinar tudo a todos. Porém, com a história que está posta nos 2 capítulos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, nós vamos tratar desse processo histórico e como que a didática se expressa ao longo da história. Se nós formos percorrer o nosso processo histórico, nós vamos ver que, desde a época dos jesuítas, quando desembarcaram ao Brasil, aqui trouxeram um modo de fazer educação, baseado numa visão que hoje dita tradicional. Toda essa história ela tem que ser melhor investigada sob o olhar dos avanços e recuos da didática, porque depois na história nós tivemos o Marquês de Pombal, que aqui chegou e desestruturou toda uma didática, ainda que tradicional, colocada e proposta pelos jesuítas. Então, esse cuidado com a história não é um cuidado linear, como se a história avança nos seus pressupostos, como foi com relação à pedagogia da Escola Nova, com Dewey, Anísio Teixeira, aqueles nossos intelectuais saudosos e queridos que trouxeram para cá uma visão nova de fazer educação. Então, a didática ela vai construindo a sua história com avanços e recuos, até chegar, por exemplo, o momento da ditadura militar, né? A época de chumbo, como vocês vão ver no módulo, tão bem retratada, que aqueles educadores com uma visão mais progressista de educação e certamente de didática, eles foram caçados do país, foram exilados, deixando um vácuo na nossa educação, retomado depois, muito depois, com a abertura democrática e com novos pressupostos, com novos olhares sobre a didática. Também é importante que vocês percebam que essas tendências pedagógicas, elas não estão isoladas. Numa mesma escola convivem tendências diferenciadas. Para concluir essas 2 primeiras aulas, eu trago aqui para vocês um quadro sobre todas as tendências da didática ao longo da história. Seria interessante vocês passarem um olhar aqui e até perceber outras tendências que não estejam aqui enquadradas.
Então, vamos partir agora para a nossa aula 3, que vai tratar do professor e do aluno na sala de aula. Quando nós falamos na aula 3 da relação professor-aluno, um dos pontos importantes, aquele ponto que você tem que ter uma especial atenção, é da relação entre afetividade e aprendizagem, entre afeto e cognição. Existe realmente uma relação presente, constatada em estudos? Existe, pessoal. Isso não é folclore. Apesar de você ser professor, com certeza já deve ter constatado isso na sua prática, ou nas suas memórias como aluno. Quem é que não se lembra daquele professor, que você gostava de assistir às aulas, que você curtia como pessoa, que talvez tenha até influenciado a sua vocação, a sua opção profissional? Isso acontece muitas vezes, a gente percebe isso no nosso cotidiano. Então, essa relação entre afetividade e aprendizagem é fato comprovado em estudos da área. Então, é importante investir na relação professor-aluno. A gente não precisa ser coleguinha do aluno para ser bom professor, mas ser um professor atento, um professor generoso, aberto à dúvida, aberto a perceber o que os alunos buscam, trazer contextos significativos para esse aluno e, com certeza, constatar como o aluno que, gostando mais da sua aula, gostando mais de você, gostando de estar ali naquele espaço de aprendizagem, ele se abre para a própria aprendizagem e aprende mais, aprende de uma forma mais efetiva, se envolve no processo de ensino-aprendizagem. Então, atenção nesse ponto em especial da aula 3. Na hora de refletir sobre o papel do professor e o papel do aluno, fica atenta a essa relação entre afeto e cognição. E traga suas experiências como professor, como aluno que você foi e que você é, para os fóruns, para os debates que nós vamos promover no nosso espaço virtual de aprendizagem. Um bom estudo! A aula 4, ela trata das metodologias técnicas de sala de aula. Então, nós fizemos algo assim bem prático. Buscamos algumas experiências de sala de aula concretas que existem, observamos e trouxemos o relato daquela experiência para que vocês lessem e identificassem ali o que aquela experiência tem de interessante, o que ela é questionadora. Por exemplo, será que a aula expositiva, ela está banida das salas de aula? O professor que dá uma aula expositiva, ele é um professor muito linear, que não ouve o que os alunos argumentam. O que dizer de uma aula expositiva hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo? A aula expositiva, ela é válida sim, e o que nós esperamos é que o professor, ao fazer uma aula expositiva, ele levante questões e, a partir dessa exposição, ele possa reelaborar o conhecimento e reelaborar aquele saber. Também trouxemos outra experiência, que é aquele professor que quer usar todas as técnicas inovadoras. Então, ele acaba se emaranhando num monte de tecnologias que não consegue direcionar bem a sua aula. É por isso que a gente chama atenção desse olhar sobre a inovação, mas um olhar cuidadoso. Não é banir da prática pedagógica tudo aquilo que nós construímos como sendo bons argumentos, como tendo resultado, porque não recai sobre o professor o dom tão somente de ensinar. Ele tem que se abrir para a aprendizagem, mas, por outro lado, cabe a ele, sim, não perder o que é o ser docente, valorizar essa docência, porque, afinal, ele tem um conhecimento acumulado. E é isso que a gente quer, que o saber analógico e tecnológico se dialoguem, porque se há um desafio hoje posto para o professor, é como transformar esse saber analógico para um saber digital. Cópias que os alunos fazem na internet, como lidar com isso? Então, o professor deve refletir com o aluno que a internet não é para ser copiada. Ele tem que transformar o seu aluno
de um aluno copiador para um aluno pesquisador. Na aula 5, nós vamos fazer uma reflexão sobre o planejamento. Por que escolhemos o planejamento? Como eu já disse anteriormente, a didática ela faz um recorte de vários aspectos da área da educação, que compõem o campo de conhecimento da didática. Achamos importante trazer o planejamento para fazer esse diálogo com a didática. Alguns autores não trabalham o planejamento no âmbito da didática, porque ele pode até fazer parte da educação como um todo e ser até um campo específico de conhecimento. Mas nós trouxemos para esse módulo para discutirmos como é que o professor deve planejar a sua aula. Então, todos os elementos do planejamento estão aí postos, até a solicitação de que, ao estudar esse módulo, o aluno possa sair tendo a condição de replanejar, de dar um olhar diferenciado sobre o seu planejamento e rever como é que ele vem fazendo ou planejando suas aulas. Por que planejar? É uma questão importante no âmbito da didática. O planejamento, como ser flexível? Se o professor chega na sua aula com planejamento engessado, linear, ele vai querer impor um planejamento quando o assunto da aula é outro. Como transformar aquele saber do aluno e trazer para aquilo que ele tem intencionalidade realmente de ensinar? Ensinar é uma arte. O professor é um verdadeiro, não diria ator, mas ele é um problematizador de realidades diversas e complexas. Na aula 5, nós estudaremos pontos que são muito importantes para se pensar a prática pedagógica. Um deles é pensar uma prática pedagógica voltada para a autonomia intelectual dos nossos alunos. Ora, a gente já sabe na prática e pelo bom senso que é impossível dar conta de todo o conhecimento que a humanidade vem construindo e acumulando ao longo do tempo, não é verdade? Como então preparar o nosso aluno para a vida, para continuar os seus estudos, para se inserir de um modo efetivo no mercado de trabalho, no mundo do trabalho? Temos que fazer escolhas. Veremos com mais profundidade essa questão das escolhas curriculares no módulo 5, quando nós vamos abordar efetivamente o currículo. Mas desde já, a gente pode começar a pensar como nossa prática pedagógica é uma prática pedagógica voltada para o ensino conteudista, que por si só é limitante, porque a gente vai fazer escolhas, vamos trabalhar alguns conteúdos. E aí o aluno vai sair preparado para entender, para aplicar estes conteúdos de uma forma restrita, ou se a gente vai investir numa prática pedagógica que construa autonomia intelectual no nosso aluno. Um aluno que saia da escola com mais capacidade de ler, interpretar, inferir, trabalhar em equipe, né? Buscar outras fontes, saber buscar fontes confiáveis na internet ou fontes escritas numa biblioteca, num museu, enfim, espaços onde o conhecimento está ali acessível, mas a gente às vezes não sabe como procurar. Um aluno com mais capacidade de fazer isso, ele dá conta dos conteúdos que nós selecionamos para trabalhar na escola e também do conhecimento que não para de ser produzido, quer dizer, ele tem condições de continuar a aprender. Então, será que a minha prática pedagógica limita o aluno a um rol de conteúdos que eu escolhi como sendo importantes de serem trabalhados? Ou estes conteúdos serão meios para eu construir competências no meu aluno? O maior objetivo desse módulo didática é instrumentalizá-lo para uma prática docente diferenciada, para que você perceba que nem sempre quando ocorre ensino, ocorre aprendizagem. E o que nós professores somos? Somos pessoas que nos dedicamos a fazer aprender e não simplesmente ensinar. Então traga a sua experiência, participe e perceba como você pode fazer a diferença em sala de aula. Um bom estudo!